Então é o versículo 45. Eu vou ler então o texto, é um texto pequenininho, né? Nós já lemos já o capítulo todo, e aí só a parte final que falta nós vermos. Então diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então esse aí é o texto que nós começamos a estudar na semana passada. Na semana passada, como eu disse, nós fomos até o versículo 48, que eu coloquei esse título, que os irmãos lembram aí. Jesus demonstra o seu poder. Falamos sobre esse episódio milagroso dele andar sobre a água e o significado disso. E agora os discípulos demonstram sua fraqueza. Veja então o versículo 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Porque vocês devem se lembrar que, de acordo com os textos paralelos, isso aconteceu na 4ª vigília da noite. Então, sendo a 4ª vigília da noite, entre 4 e 6 da manhã, já havia uma penumbra, era possível ver alguma coisa. E eles viram um vulto se aproximando, mas não conseguiam perceber com clareza que era Jesus chegando. Então eles ficaram apavorados, eles pensaram, não é um ser humano normal, deve ser um espírito ou algo assim. E ficaram em pânico, e o texto fala que eles começaram a gritar. Assim, nós não sabemos ao certo porque esse desespero todo, né? Geralmente as pessoas se veem um fantasma, geralmente não gritam, ficam parados, mudos e petrificados, né? Se eu visse o fantasma, eu acho que eu ficaria assim. Quando eu era garotinho, eu pensei ter visto um fantasma, e eu fiquei parado e assustado, porque era um vizinho meu que havia falecido, ele morreu queimado, houve uma explosão na empresa onde ele estava. Naquela época não havia essas seguranças todas que há hoje, essas medidas todas de segurança que há hoje, e ele trabalhava numa caldeira, junto a uma caldeira, a caldeira explodiu, e ele viu que a caldeira ia explodir, e ele correu para tentar avisar os amigos, e muitos se salvaram, mas ele, por não ter fugido a tempo, ele morreu. E naquela época, era garotinho, naquela época os enterros, os velórios eram feitos nas casas, na casa da pessoa. Então o corpo foi para a casa do meu vizinho, ali, ao lado mesmo da minha casa. E era um homem que eu conhecia, ele é muito bonzinho, ele passava no final do dia, voltando do trabalho, ele me dava bala, era uma figura bem assim querida, o seu Antônio, eu lembro dele. Ele tinha acabado de ser pai da sua 3ª filhinha, menininha tinha acabado de nascer. Eles levaram o corpo para casa ali dele, né? E ele estava todo queimado, e na época não tinha caixão lacrado, era tudo aberto lá, e eu vi aquele cadáver bem judiado ali, né, pelo fogo, né, todo enegrecido pelo fogo mesmo. Então foi terrível aquela visão. E passou uns 2 dias, eu estava na minha casa, eu vi ele passando, entrando na casa dele, normal. Eu fiquei parado, olhando ele descer as escadinhas da casa dele, no muro ao lado assim. E eu fiquei em pânico, olhei aquilo, aí corri para casa e falei, mãe, eu acabei de ver o seu Antônio. E ela, não é possível, ele entrou na casa dele agora, eu vi ele entrando na casa dele. E foi um mal entendido, porque na verdade eu não conhecia, mas ele tinha um irmão que era a cara dele.
Era muito parecido, e mais ou menos da mesma idade. E quando eu vi aquele homem, era já à noite, era já um pouco escuro, eu achei que era ele. E fiquei ali assustado, petrificado, olhando para aquele fantasma na minha frente. Então, essa geralmente é a reação que a gente tem se vê alguma coisa assim tão estranha, né? Mas aqui, é assim, dizem os comentaristas, pelo menos tem um escritor que estuda os costumes da época. Em teologia, há 2 escritores que são muito famosos por conhecerem profundamente a cultura judaica do século I. Um deles me parece que ele é um padre católico, um estudioso católico. E ele escreveu um livro chamado A Vida Diária nos Tempos de Jesus. O nome dele é Henri Daniel Hopes. E ele, muito profundo na sua análise dos costumes da época, explicando como as pessoas viviam, vários hábitos que existiam naqueles dias. É um livro muito interessante esse livro, A Vida Diária nos Dias de Jesus, de Henri Daniel Hopes. E quem quiser conhecer os costumes culturais daqueles dias, vai ficar impressionado com a riqueza de detalhes que ele passa, a partir da análise de documentos da época, né, das produções literárias daqueles dias, tudo mais. Ele conseguiu construir tudo isso. E um outro, que é um teólogo alemão, não católico, é um teólogo alemão que é muito respeitado, porque ele tem uma formação ainda mais profunda. Ele é respeitado inclusive nos círculos acadêmicos mais elevados. O nome dele é Joachim Jeremia, o nome dele, Joachim Jeremia. E o nome do livro que ele escreveu é Jerusalém nos Dias de Jesus. E ele fala sobre os costumes daqueles dias também. Então esses homens, quando eles informam essas coisas e passam essas informações, isso nos ajuda a entender muita coisa. E num desses livros, eu não me lembro agora qual, não sei se é do Joachim Jeremia, a gente fala Joachim, mas o nome dele é Joaquim, escreve Joaquim Jeremias, mas como ele é alemão, então a pronúncia é Joachim Jeremia. E ou Henri Daniel Hopes, eu não me lembro agora, fala que naqueles dias havia uma lenda entre os pescadores de que quando os pescadores estavam prestes a morrer, um fantasma vinha buscá-los. Então, isso pode explicar um pouco o desespero dos discípulos. Eles talvez tenham se lembrado, nós não sabemos até que ponto essa lenda era difundida entre eles, não sabemos, mas se houvesse alguma coisa assim, mesmo que algum conhecimento raso de uma lenda desse tipo circulasse naqueles dias, isso já viria à mente deles. Nós ouvimos falar que quando os pescadores vão morrer, um fantasma vem buscá-los. E olha ali, olha aqui, o mar está agitado, nós não estamos conseguindo chegar do outro lado. Nós estamos remando a noite toda, chegamos na metade do lago, não conseguimos chegar no lado de Betânia, e remando sem parar, e não chegamos, as nossas forças estão se esvaindo, o mar está agitado. Eles devem ter pensado, esse fantasma é o fantasma da lenda, não é lenda não, é verdade, e ele veio nos buscar. E aí então começaram a gritar, apavorados. Então Jesus, aí vem a resposta, né? O texto fala, todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, ele disse, ou seja, essa expressão significa, tenham coragem, e não temais, não tenham medo. É uma forma de repetir a mesma coisa com palavras diferentes. Ele disse, olha, tenham coragem, não tenham medo, sou eu. E então isso gerou neles uma reação de surpresa e espanto. Eles ficaram entre si atônitos por 2 motivos. Primeiro, porque Jesus andou sobre a água, entrou no barco, e quando ele entrou no barco, o vento cessou. Então eles perceberam que o que tinha acontecido era absolutamente fora do normal, era algo sobrenatural. E o que vem a seguir é interessante, no 52, o texto fala assim, que eles ficaram atônitos, impressionados, e o texto fala, porque não haviam compreendido
o milagre dos pães. Por quê? O que isso tem a ver? Eles não tinham compreendido o milagre dos pães e por isso ficaram tão atônitos. Por quê? Bom, porque Marcos relaciona o milagre dos pães com essa... Eles não compreenderem o milagre dos pães com essa dureza do coração, essa falta de compreensão nesse momento. Bom, não fica claro no texto porque Marcos faz essa relação. Olha, eles ficaram atônitos com o que Jesus fez porque eles não entenderam o milagre dos pães. Qual é a conexão entre isso e o milagre dos pães? Então pode ser o seguinte, a ideia pode ser a seguinte, que não está clara no texto, mas pode ser a seguinte: olha, no Antigo Testamento, quem dava pão de graça para o povo de Israel era quem? Quem dava pão de graça para o povo de Israel no Antigo Testamento? Quem deu pão de graça milagrosamente? Foi Deus, Yahvé. Yahvé alimentou o povo gratuitamente de forma milagrosa. Quem mais fez isso depois? Só uma pessoa fez isso depois: Jesus. Então, qual é a implicação disso? Vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo? Só existe uma pessoa no universo, só existe um ser no universo que pode dar pão milagrosamente, alimentar de graça uma multidão. E vocês sabem quem é. E eu acabei de fazer isso. Logo, quem eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Se só existe um ser no universo que faz isso, que alimenta multidões milagrosamente de graça, quem vocês acham que eu sou? Deu para se ligar ou não? E eles não se ligavam. E agora algo mais. Quem abre caminho no mar? Quem foi o único ser na história do mundo que abriu caminho no mar? Yahvé. O Senhor, ali no Êxodo, abriu caminho no mar. Agora nós vemos alguém fazendo algo que supera isso. Ele não abre caminho no mar, ele anda, ele faz o caminho sobre as ondas. Então, vocês ainda não entenderam com o que vocês estão falando? Por que vocês estão tão assustados, atônitos e perplexos? Vocês não compreenderam ainda quem eu sou? Vocês notaram, essas dicas todas não ajudaram vocês a entenderem quem eu sou? Eu sou o Criador do universo. Eu sou o Deus eterno. Eu sou o sustentador de tudo. Por que estão assustados? Então, é possível que essa seja a ligação entre o versículo 52, que fala do milagre dos pães, e o que havia acontecido antes, e o que tinha acabado de acontecer. Ok? Agora, uma coisa importante aqui. Quero que vocês olhem para esse texto aí e digam para mim o seguinte. Versículo 52 só. Nesse versículo, olha para o 52 só, pensem e depois respondam. Não é para responder sem pensar. Olha para o versículo, a resposta está no versículo. E a pergunta é a seguinte: de acordo com o versículo 52, qual é uma das marcas do coração duro? Vai pensando. Qual é, de acordo com esse versículo, qual é uma das marcas do coração duro? Oi? Eu não sei que versículo vocês estão olhando. Vocês estão no versículo 52? De novo. De acordo com o versículo 52, qual é uma das marcas do coração duro? Falta de compreensão. Gente do céu, está escrito ali. Porque não haviam compreendido.
Não haviam compreendido por quê? O coração estava duro. Logo, uma das evidências do coração duro é o quê? Falta de compreensão. Isso é interpretação de texto básica. É básico isso. Então, quando nós falamos de um coração duro, alguns elementos devem vir à nossa mente. Por exemplo, se você pegar Mateus 3,5, aí, Mateus 3,5, você vê uma marca do coração duro que todo mundo sabe qual é. Mateus 3,5, coloca lá, Mateus 3,5. Cadê o Maurício? Maurício, coloca lá Mateus 3,5. É importante destacar na Bíblia, através da leitura, da interpretação natural do texto, esses conceitos. Olha lá, Mateus 3,5. É Mateus 3,5 que tem? Acho que eu marquei errado então. Então deve ser Marcos 3,5, que fala de dureza do coração. Desculpa, Maurício, eu acho que é Marcos 3,5. É Marcos, sim. É Marcos, tá certo. Desculpa. Eu anotei MT, mas é MC. Marcos 3,5. Em Marcos 3,5 tem outro conceito. Olha aqui, ó. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. O que é dureza do coração aqui? Aí é rebeldia, maldade, aí entra a incredulidade. Ele olha para as pessoas que estavam naquela casa onde ele curou a mão daquele homem, e ele ficou condoído ao ver como aqueles homens que estavam ali só criticando, só atacando, só vendo defeito, ele ficou impressionado com a dureza do coração deles. Aqui, dureza do coração é o quê? Rebelião, rancor, incredulidade, a indisposição para aceitar a verdade. Aí é dureza do coração. Quando nós ouvimos essa expressão, dureza do coração, o que vem na nossa mente? Vem isso aqui, não é isso? Eu falo, aquela pessoa tem o coração duro. A gente pensa o quê? É alguém que não aceita e que se rebela e que fala mal e fica com raiva, é o coração duro. Mas, no capítulo 6, no versículo que vimos agora, o versículo 52, aprendemos mais um conceito de coração duro. O que é o coração duro em 6,52? É o coração que não consegue compreender. Coração insensato? Ele não tem capacidade de assimilar. Ele é cego. Romanos, como é que fala do conhecimento? Como despreza o conhecimento, Deus entregará toda sorte de mal, né? Aqui nesse caso aqui, eles não têm aquela postura do coração de Romanos, que entende ali algumas coisas, mas o coração obscurecido. Você fala de Romanos 1, né? Coração obscurecido e tudo mais, né? Aqui, Jesus fala da pessoa diante de uma revelação mais clara, uma revelação mais nítida, e ela não consegue entender. Está ligado àquele texto que é errado, não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Talvez isso. Não é o poder de Deus aqui, é a pessoa. Ela não entende. Vocês nunca viram gente assim? Vocês nunca viram gente assim? Eu estou cansado de ver. Você explica. Assim, você pega até fantoche. Isso aqui é você, aqui é o pecado. O pecado vai te pegar. Você desenha para a pessoa. Você desenha. Não entende. Quando você acabou de explicar, ela fala, se a gente não fizer a nossa parte... Não. Vamos voltar, olha, deixa eu explicar de novo. Olha, Jesus morreu para que nós fôssemos salvos, independentemente das obras. Ele fez tudo já.
Ele fez tudo por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, ele pagou todo o preço. Ele não pagou 90% e deixou 10% para a gente pagar. Ele pagou 100%. Basta eu crer nele e esse pagamento me beneficia. Você entendeu isso? Entendi. Não, Jesus é maravilhoso. Nossa, Jesus é maravilhoso. Eu creio em Jesus. É isso mesmo. E a gente tem que fazer a nossa parte, porque se... Ah, não, não é possível. Não é possível. Você fala, como pode? Eu expliquei 10 vezes e a pessoa não entende. O que é isso? É o coração duro. Mas não é o coração duro da pessoa rebelde, que tem raiva, que persegue, que odeia, como no 3:5. É o coração duro da pessoa que é limitada. Ela tem um véu na frente dela. Não adianta. Não adianta. Só um milagre para tirar. Aqui é até meio ruim falar, né? Mas assim, aqui na igreja, não fala, pastor, aqui na igreja, eu acho que tem gente assim. Aqui. É até ruim falar, não vou falar nome de ninguém, não é nada, mas eu tenho gente assim aqui na igreja. Eu sei porque eu já vi. E eu fiquei preocupado. Porque não vi uma vez só, não. Já vi umas 2 ou 3 vezes pessoas assim. Eu me lembro de alguém que falou assim para mim, pastor, olha, eu estou assim com Jesus, assim. É mesmo? Pastor, se eu morrer agora, eu estou assim com Jesus. Eu faço minhas orações, eu leio a Bíblia todo dia, eu estou ali fazendo minha parte ali, estou me consagrando. Se eu morrer agora, eu vou direto para o céu. Eu olhei, eu disse, mas a senhora sabe que a senhora não vai para o céu por causa disso, né? A senhora sabe disso, né? Eu já expliquei isso, eu estou explicando isso há quase 30 anos. Faz quase 30 anos que eu estou explicando isso na igreja. Então a senhora sabe que ninguém vai para o céu por causa disso, porque faz oração, porque lê a Bíblia, tudo isso é lindo e tem que ser feito. Nós temos que fazer oração, temos que ler a Bíblia, temos que ir à igreja, temos que fazer o bem, temos que ter comunhão com Jesus, tudo certinho, tem que fazer, mas ninguém vai para o céu por causa disso. A senhora sabe disso, não sabe? A senhora sabe que Jesus já fez tudo para a gente ir para o céu, não sabe? A senhora já sabe disso, não sabe? Ela ficou me olhando, e saiu. Eu pensei, essa senhora, ela nunca entendeu. E até agora, quando eu acabei de explicar, ela não entendeu. É aqui. Então o que acontece? Qual é o problema? Isso nos preocupa, né? Nós que somos pastores, a gente fica preocupado. Porque nós queremos que todos os irmãos que estão aqui na igreja sejam salvos pela fé em Jesus. Então quando nos deparamos com isso, ficamos assustados. Não foi a primeira vez que eu tinha me deparado com isso. Tem uma outra senhora que não está mais aqui, ela foi embora. Mas ela ficou muitos anos aqui e era desse jeito. Ela contou para mim o seguinte, ela falou assim para mim, olha, uma vizinha chegou para mim e perguntou para mim, o que eu tenho que fazer para ser crente? A vizinha dela perguntou para ela, o que eu tenho que fazer para ser crente? Isso é uma outra senhora. Foi muitos anos aqui, não está mais aqui. E ela falou assim para a vizinha, olha, você tem que seguir tudo direitinho. Aí, eu falei, a senhora respondeu isso para ela? Sim, eu falei para ela, que ela tem que ir lá na igreja e seguir direitinho. Eu disse, mas seguir direitinho o quê? Como assim? Eu não entendi. Foi assim que a senhora evangelizou a sua vizinha? A senhora disse que ela tem que ir para a igreja e seguir direitinho? Foi assim que a senhora apresentou o evangelho para ela? Irmãos, ela nunca entendeu o evangelho. E ela estava aqui na igreja, sem brincadeira, vocês vão assustar. Ela estava aqui na igreja há pelo menos uns 40 anos. Ouvindo o evangelho. E na cabeça dela, para ir para o céu, tinha que fazer o quê? Seguir direitinho. Nem ela sabia o quê. Então o que acontece? O que é isso? Essas pessoas são revoltadas? Não. Elas são rebeldes? Eu sou contra a igreja? Não. Eu odeio Jesus? Não. Nada disso, nada disso.
Mas o coração delas é duro? É. Porque elas não entendem. Elas não entendem. Os discípulos eram rebeldes? Não. Eles se levantavam contra Jesus atacando? Não. Eles perseguiam Jesus? Não. Mas por que o coração deles era duro? Porque eles não entendiam. Com o tempo, nós aprendemos no próprio Evangelho de Marcos, os olhos deles foram sendo abertos. E eles começaram a entender. Então para isso acontecer, irmãos, olha, é oração. É oração. Um vídeo na internet esses dias, uma senhora que acho que tinha mais de 100 anos, a 102 ou 103, que ela não conhecia mais ninguém. O filho perguntava para ela, quem sou eu? Ela não sei. Não sabia. Ela falava, quem é Jesus para você? Ah, Jesus é meu amor, meu salvador. E aí eu fiquei pensando aquilo ali, poxa vida, ela de fato ela creu de coração, né? Sim. Confessou com a boca, que é o que é preciso. Sim. O que está em Romanos para a pessoa ser salva. Então, E a compreensão dela permaneceu mesmo depois que ela perdeu o juízo. talvez não acontece com todos que têm essa doença Alzheimer. mas isso já é um indício de alguém que realmente Que nasceu de novo. Exatamente. Nem a doença apagou a compreensão dela. Nem a doença apagou a compreensão dela. Ela continuava entendendo o Evangelho. era o único que ela reconhecia. Isso, e só sobrou isso para ela. Tá vendo? É interessante isso aí. Então precisa do quê? Quando nós evangelizamos alguém, a pessoa que está diante de nós tem o coração duro. Ou tem o coração duro por rebelião, ou tem o coração duro por falta de compreensão. Mas é tudo coração duro. Temos que fazer o que então? Senhor, tem misericórdia, porque eu não posso. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um milagre no coração dela? Não tem como. Então tem que pedir a Deus misericórdia para Ele agir naquele coração, para que a pessoa possa entender. E então, esse coração não será mais duro, ela vai entender, e vai crer, e vai abraçar a fé. Ali atrás, Simone? Então leia para nós, 2 Coríntios 4:4. Põe lá, Maurício, é melhor, né? Melhor colocar aqui. 2 Coríntios 4:4. Hã? O 3, tá. Olha lá. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O que significa isso? Que ele endureceu o coração dos incrédulos. O coração duro, ele cegou o entendimento. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Falei, então é difícil isso, é a dureza do coração. Nós não conseguimos mudar isso na pessoa, é só a graça de Deus. Os discípulos, aos pouquinhos, o Senhor foi trabalhando neles, e eles começaram a entender, tanto que eles morreram pregando o Evangelho, né? Mas olha a situação deles aqui. Por isso eu coloquei o título, a demonstração da fraqueza deles, a fraqueza demonstrada dos discípulos. Eles não conseguiam entender ainda quem era Jesus. E isso era um traço de dureza de coração. Então é interessante porque o texto nos ajuda a compreender o conceito de dureza de coração. Dureza de coração não é só rebelião. Dureza de coração é também falta de capacidade para entender. Muito bem, então aqui termina o nosso texto do capítulo 6.